Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre português, a gente vai falar sobre verbos. Eu tinha dito no outro vídeo de português, que foi o primeiro, que a próxima aula seria sobre artigos, mas esse vídeo sobre artigos vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre verbos. Se você gostou, se você gostar já, clique em gostei, se inscreve no canal. E é isso, gente, bora pro vídeo. Bom, então, o que é um verbo? O verbo é uma palavra variável que indica ação, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza. Por exemplo, com ação. A menina jogou bola. Jogou seria o verbo que está indicando uma ação. A menina jogou bola. Ela praticou esse esporte, certo? De estado, por exemplo. O café está quente. Está é o verbo que determina algum estado. Então, o café está quente ou o café está frio, está determinando a temperatura do café. Qual é o estado do café? Nós temos também o de mudança de estado. Então, por exemplo, o dia virou noite. Virou tem uma mudança aí de estado, né? O dia virou noite. Então, virou é um verbo de mudança de estado. E fenômeno da natureza, que o próprio nome já fala, por exemplo, está chovendo muito em Brasília. A gente tem está, que é um verbo também, mas nesse caso, o verbo que a gente indica o fenômeno da natureza é choveu. A gente vai ver mais pra frente como é que a gente classifica quando tem dois verbos, certo? Então, gente, são essas as características dos verbos, certo? É uma palavra variável que indica ação, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza, beleza? E agora, para você não errar mais quando o negócio é primeira, segunda, terceira conjugação, que são, na verdade, as terminações verbais. Então, primeira conjugação, a palavra, o verbo é terminado em ar, certo? Amar, acariciar, são verbos da primeira conjugação. Segunda conjugação, quando termina em er. Exemplo, correr, comer, varrer. E terceira conjugação, ir, termina com ir. Então, dormir, assistir, certo? Então, pra você não errar nunca mais isso, hein? Então, quando, por exemplo, perguntarem na prova, tem os seguintes verbos, né? Amar, comer e sorrir, certo? Aí fala assim, qual é a conjugação desses verbos? Você sabe que amar é primeira, porque termina com ar. Comer é segunda, porque termina com er. E sorrir é terceira, porque termina com ir, certo? Nunca mais vai errar isso, hein? Aí agora você me pergunta, mas e o verbo pôr, o verbo compor? O que é, né? Esses verbos, eles são classificados, então, na segunda conjugação, porque a origem deles vem do verbo poer. Então, pôr vem de poer. Então, se classifica na segunda conjugação, certo? Tempos verbais agora. Nós temos presente, passado e futuro. Presente, presente mesmo. Passado, a gente pode chamar de pretérito. E futuro, futuro mesmo. Quais que são os modos verbais que nós vamos encontrar esses verbos? No modo subjuntivo, que indica algo de hipótese, algo que não é algo concreto, pode acontecer, certo? Indicativo, que é algo concreto, vai acontecer, tá tudo certo, tudo confirmado. E o imperativo, que é algo assim, de pedido, ordem, sabe? Por exemplo, imperativo, arrume agora o seu quarto. Então, é um pedido. Arrume, imperativo. Ou guarde logo isso. Também é um imperativo. Indicativo. Eu vou à casa da Ana. Então, eu vou, futuro, né, à casa da Ana. Certo? Aí, subjuntivo. Eu poderia ir à casa do Luiz. Então, eu poderia. Algo assim, se der eu vou, se não der também eu poderia, sabe? Então, é mais ou menos essa ideia. Uma coisa muito importante também, gente, são as vozes verbais. As vozes verbais é o que você mais vai usar para poder ver, analisar uma frase. Então, por exemplo, nós temos a voz verbal ativa. O que é a voz verbal ativa? Preste bem atenção nessa parte, eu vou falar até devagar para vocês poderem entender. Então, voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito, ele pratica a ação. Exemplo. Maria
preparou um bolo. Então, Maria, que é o sujeito, preparou, ou seja, ela mesma praticou a ação de preparar o bolo. Então, Maria, nesse caso, é um sujeito ativo, porque ela praticou a ação, certo? Nós temos também o sujeito passivo, que é aquele que recebe a ação. Então, por exemplo, o jardineiro regou as plantas. O jardineiro, no caso, é o sujeito que praticou a ação em cima das plantas, mas quem recebeu de verdade foi as plantas, certo? Então, se a gente trocar essa frase e colocar as plantas no lugar do sujeito, vai ficar assim, ó. As plantas foram regadas pelo jardineiro. Então, a gente descobre que essa voz, ela é passiva, porque as plantas estão recebendo a ação de serem regadas pelo jardineiro. Dá pra entender? Nós também temos a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação. Exemplo: Mariana penteou-se. Então, Mariana praticou a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo. Dá pra entender? Uma coisa bem importante é quando os verbos eles são transitivos e intransitivos. Os verbos intransitivos, eles são aqueles que não precisam de um complemento para você poder entender a frase. Então, por exemplo, a árvore folheou-se. Então, não precisa entender mais nada. A árvore folheou-se, pronto. Você não pede um complemento. Caso você tenha uma curiosidade, você pode falar que tipo de árvore, não sei o quê. Mas não é preciso para você entender a frase, não é preciso uma explicação a mais, certo? Mas os verbos intransitivos, então, eles não precisam de complemento, certo? É aquela frase pronta. Os verbos transitivos, já esses sim. Os transitivos são aqueles que precisam de um complemento para a gente entender o que acontece na frase. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não necessitam de uma preposição. Por exemplo, bom. E os verbos transitivos transitivos indiretos são aqueles que precisam de preposição. O verbo exige uma preposição. Tá bom? Agora vamos para a parte realmente que a gente vai ver como é que trabalha com os verbos. Nós temos verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que mantêm o seu radical. Então, só vai mudar a terminação do verbo. O radical vai ficar o mesmo sempre. Um exemplo que eu vou dar para você. O verbo cantar. O verbo cantar é um verbo regular, certo? Então, qual que é o radical do verbo cantar? Cante. Cante é o verbo, é o radical do verbo, certo? Então, eu vou conjugar ele no presente do indicativo. Então, exemplo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam, certo? Se eu pegar outro verbo regular e substituir apenas o radical desse verbo regular pelo o que foi colocado... Como é que eu posso explicar isso? Então, a gente conjugou o verbo cantar no presente do indicativo. Agora, apaga essa parte aí do radical, fica só a terminação do verbo, certo? Eu posso pegar qualquer outro verbo que seja regular também e colocar o radical desse verbo no lugar onde eu apaguei o cante, que é o radical do verbo cantar, e vai dar certinho, gente, a conjugação perfeita. Vai ficar assim: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, gente, você pode pegar essa maceta, sabe? Se você tem um verbo regular, você precisa só decorar a terminação, porque o radical você vai poder ir trocando e a terminação vai ficar igual. Então, você decorar todos os tipos de verbos, as suas conjugações. Nos verbos regulares, não. Você precisa só decorar ali a terminação deles. Vamos ver agora as formas nominais dos verbos. Bom, nós temos verbos no gerúndio, no infinitivo e no particípio. O gerúndio é quando ele termina com NDO. Exemplo: correndo, cantando. Dá uma ideia de que está acontecendo no momento, certo? Está ocorrendo. O infinitivo, ele é terminado em R. Então, por exemplo, ler, correr são infinitivos.
que também da ideia de que é um fato, algo que você faz, sabe? O particípio são verbos terminados em ado e ido. Então até dá pra associar aí o particípio, ado e ido, parece até que combina, né? Então, um exemplo, terminado, alcançado, certo? Então você vai ver por aí. Gerúndio, então, NDO, infinitivo R, particípio, ado e ido. E agora, o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos numa frase que ambos querem dizer a mesma coisa ali, colocando tudo junto, querem dizer a mesma coisa. Um exemplo, os mares foram navegados pelos piratas. Então, foram navegados, dois verbos juntos. Foram é um verbo ali auxiliar e navegados é o verbo principal. Geralmente, o verbo auxiliar, ele auxilia ao demonstrar o tempo e o verbo principal, ele auxilia em mostrar a forma nominal. Agora, gente, a gente tem vários tipos de verbos. Nós temos os verbos anômalos. Anômalos é uma ideia de entender assim que algo estranho, diferente, né? Anormal, né? E é basicamente isso. Porque, por exemplo, se a gente pegar o verbo ser e ir e vamos conjugar eles no pretérito perfeito, por exemplo. O verbo ser, então. Eu fui, tu foi, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, essa conjugação. Agora pega o verbo ir e conjuga no mesmo tempo verbal. Fica eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Da mesma coisa. Então, nos verbos anômalos, eles acontecem isso, sabe? Em algum tempo verbal vai dar a mesma coisa. Um exemplo é o ser e ir, beleza? Nós temos também os verbos abundantes. Os verbos abundantes, eles têm várias formas. Por exemplo, matar. Eu posso dizer matado, morto, morto. Ou eu posso falar salvar, salvado, salvo. Então tem várias maneiras de dizer, inúmeras possibilidades de ver esses verbos. São os verbos abundantes, são da ideia que tem várias possibilidades. Um outro exemplo, o verbo aceitar. Aceitado e aceito, por exemplo. Os verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que têm uma dificuldade, um defeito na conjugação. Então, por exemplo, o verbo colorir. Não existe ele para conjugar a primeira pessoa do presente do indicativo. Fica eu coloro, eu colori, não, mas colorir é passado. Então, colorir é um verbo defectivo que tem esse defeitinho. A gente não consegue conjugar no presente do indicativo. Então, pessoal, até a parte 2 desse vídeo, explicando especificamente os tempos verbais e como cada verbo se ajusta dentro deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal. E é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.